Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez para solucionar o exercício de número 32. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie um jogo onde o computador vai sortear um número entre 1 e 5. O jogador vai tentar descobrir qual foi o valor sorteado. Então vamos à tela do visual. Eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 032. A função dele vai ser jogo de número aleatório. O autor sou eu, Iago. E vamos ao início do algoritmo. Bom, eu vou começar não pelo começo, porque não é assim que a gente produz software, né? Algoritmos, a gente não tem uma linha cronológica de começo, meio e fim. Você pode começar pelo fim. Então eu vou começar pelo meio aqui. Eu vou começar perguntando para o usuário qual foi o número que o computador gerou, mesmo que o computador ainda não tenha gerado nada. Então vamos utilizar o escreva e vamos colocar aqui qual número aleatório de 1 a 5 o computador gerou. Então estou perguntando isso para o usuário e eu vou armazenar a resposta dele dentro da variável jogador. E aí eu preciso agora fazer um sistema que vá permitir o computador sortear um número. Existem diversas formas de fazer o computador sortear um número e uma dessas formas que eu mais gosto de utilizar é o RAND. O RAND nada mais é do que isso daqui. Eu estou falando para o computador sortear um número de 0 a 5. Então, RAND de 5. Se eu quiser, sorteio um número entre 0 e 10. Então, é RAND de 10. Nesse caso, o enunciado pede de 1 a 5. Então, eu estou fazendo um RAND de 5. E eu vou armazenar esse número aleatório, que vai ser gerado pelo computador, dentro de uma variável chamada sorteio. Portanto, sorteio vai receber o RAND de 5, tá certo? Vamos testar rapidinho aqui só para a gente ver. Eu vou declarar as variáveis. Então, sorteio e jogador serão do tipo inteiro. Então, vamos pressionar F9. Aí, se você reparar aqui, ó, em sorteio, viu que apareceu 3? Isso aqui foi o computador que já gerou esse valor para a gente. Ele sorteou esse número para a gente. Agora vamos testar novamente para ver o outro valor. Foi o 3 novamente, repetiu. Vamos mais uma vez. Agora foi o 0, tá vendo? Então, toda vez que eu rodo o programa, agora foi o 4. Ele gera um valor entre 0 e 5. Mas se você reparar, ele gerou um valor de 0 aquela hora. Aí, ó, gerou 0 novamente. Mas o enunciado diz pra gente que ele quer um valor entre 1 e 5. Então, a gente tem que excluir esse valor 0, certo? E como que a gente pode fazer isso? A gente pode, por exemplo, utilizar uma estrutura de repita, tá? E eu vou falar para ele repetir esse código até, então, repita, até o sorteio ser diferente de 0, tá certo? Então, eu tô falando para ele ficar repetindo isso daqui até o sorteio ser diferente de 0. Vamos ver aqui se vai cair algum 0. 3, agora. 2, fica reparando aqui, ó. 2, 4, e não vai ter mais 0, tá vendo? 4, 1, 2. Então, agora que a gente já eliminou o 0, nós podemos dar continuidade na solução do exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Se o jogador, ou seja, eu estou utilizando a variável jogador, o jogador vai digitar um número e vai armazenar nessa variável. Então, se o número que o jogador digitou foi igual ao número do sorteio, então eu quero que ele escreva para mim uma mensagem de que o jogador acertou. Então eu vou colocar aqui, você acertou. O computador escolheu, e aqui eu vou passar o número que o computador escolheu, sorteio. Que no caso vai ser o mesmo número do jogador, né, já que ele acertou. Então eu estou falando para o usuário, você acertou. O computador escolheu 1, e você também escolheu 1. Então, ok, você acertou. Agora, caso contrário, se não, eu vou passar uma mensagem de erro aqui para ele. De erro não, uma mensagem de que ele errou. Então, você errou. O computador escolheu sorteio. Então, dessa vez o jogador escolheu 2, por exemplo, mas o computador escolheu 1. Então, você errou, o computador escolheu 1. Então, ok. E agora vamos colocar o fim C aqui. E aí vamos testar o nosso algoritmo. Então, F9. Olha só, o computador escolheu 1. Eu já sei que o computador escolheu 1. Então vamos dizer que a pessoa aqui ela vai chutar que o computador escolheu 2. Então
Você errou, o computador escolheu 1. Vamos colocar um Ctrl L, um L aqui, escreva L para ele escrever e saltar a linha. E vamos novamente. Dessa vez o computador escolheu 3. Vamos dizer que eu também vai escolher 3. Então você acertou, o computador escolheu 3. Então é isso. Mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo exercício.